Olá, sejam todos bem-vindos. Chegamos à segunda temporada do Ordem na Conversa e nossa convidada de hoje é a advogada Cláudia Medeiros, conselheira federal da OAB Alagoas. Vamos bater um papo sobre a atuação dela no Conselho e na Corregedoria Nacional. Cláudia, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, de participar do Ordem na Conversa. Estou há bastante tempo já no sistema e posso contribuir com algumas informações que você precise. Que bom, Cláudia, seja bem-vinda. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco o que é o Conselho Federal, né? Quem é que faz parte desse conselho e qual a atuação dele? Bom, o Conselho Federal ele é o órgão máximo do sistema OAB, né? Fazem parte do Conselho Federal, ele tem sede em Brasília, ele está sediado em Brasília. Fazem parte do Conselho Federal 5 diretores. Atualmente tem o presidente Beto Simonetti, o vice-presidente Rafael Orne, a secretária-geral Sayuri Ottoni e a secretária adjunta Milena Gama. Além dos 5 diretores, nós temos 27 bancadas. Cada uma dessas bancadas representa uma seccional do Conselho Federal. Cada uma dessas bancadas é composta por 3 conselheiros titulares. Nós temos também 3 suplentes que substituem os titulares nas suas ausências. E também compõe o Conselho Federal os membros honorários vitalícios, os conhecidos MHVs, que são os ex-presidentes do Conselho Federal. Sobre a importância do Conselho Federal, a função do Conselho Federal é regulamentar e disciplinar o exercício da advocacia em todo o território nacional. Diferente do Conselho Seccional, que tem o seu âmbito de atuação voltado para a sua região, o Conselho Federal ele atua nas demandas que vão favorecer ou vão disciplinar a atuação da advocacia em todo o Brasil, nas causas comuns. O Conselho Federal também é formado tem um órgão especial, tá? E tem 3 câmaras. O órgão especial ele faz as súmulas e ele julga os recursos principais de todas as matérias. A primeira câmara ela atua nos processos e nos recursos relativos a prerrogativas de advogados e inscrições e cancelamentos de advogados. A segunda câmara ela atua nos recursos relativos aos processos do Tribunal de Ética e Disciplina. São todos os recursos que advêm dos processos em trâmite nas seccionais e que a última instância é o Conselho Federal. Essa segunda turma, tendo em vista o grande número de processos, ela é dividida a segunda câmara, desculpa, tendo em vista o grande número de processos, ela é dividida em 3 turmas, todas com a mesma finalidade. E temos ainda a terceira câmara. A terceira câmara ela é responsável pela parte de contas, são as prestações de contas e balanços, os julgamentos das prestações de contas e balanços das seccionais. Além disso, o Conselho Federal tem muitos braços, porque não teria como atuar em todo o território nacional de outra forma. Tem aproximadamente, acredito que hoje, umas 150 comissões temáticas, entre permanentes e temporárias. Tem as procuradorias, tem Procuradoria de Prerrogativas, Procuradoria de Honorários, tem temos o Comitê aí de Marketing Jurídico, e todo esse sistema é necessário para que o Conselho Federal consiga abarcar realmente e estar junto a todas as seccionais para fazer o melhor pela advocacia. A gente fica aqui na seccional e acaba não tendo a noção da grandiosidade, do Conselho Federal. Você citou aí um pouco o âmbito de atuação do Conselho Federal, que seria esse âmbito macro, enquanto as seccionais, elas se dedicariam a questões mais específicas. Como é que se dá essa interlocução, Cláudia, entre as seccionais e o Conselho Federal? Então, na verdade, eu tinha me passado um pontozinho, que cada uma dessas câmaras, obrigatoriamente, ela é composta por um conselheiro de cada seccional. Então, como cada bancada tem 3 conselheiros, cada câmara é composta por um conselheiro de cada seccional. E isso facilita muito a interlocução, porque esses conselheiros eles tendem a levar os problemas das suas seccionais e as dificuldades encontradas pelas OABs das seccionais para o Conselho Federal. Além disso, o Conselho Federal ele busca sempre estar próximo
dos dirigentes de ordem e dos presidentes de comissão das seccionais. Sempre tem colégio de presidentes, onde o presidente do Conselho Federal e toda a sua diretoria se reúne com todos os presidentes de todas as seccionais, colégio de secretários gerais, colégio de secretários adjuntos, colégio de corregedores, colégio de presidentes dos tribunais de éticas e disciplina. As comissões também, existe uma grande interlocução entre a Comissão Nacional e a sua congênere no Estado, então eles sempre tentam alinhar todos os posicionamentos e todas as atividades. E eu acho que funciona exatamente porque existe essa interlocução e porque cada um consegue delimitar a sua matéria, o seu campo de atuação. Entendo. Antes de integrar o Conselho Federal, você chegou, como você citou no início da nossa entrevista, a ocupar cargos aqui dentro da seccional. Qual é a sua trajetória dentro do sistema, Cláudia? Conta um pouco pra gente. Então, eu fui conselheira estadual suplente nas 2 gestões do Dr. Omar, tá? Enquanto conselheira suplente. Na verdade, aqui no estado de Alagoas, pelo menos, os conselheiros suplentes, eles participam ativamente da ordem, tais quais os conselheiros titulares, tá? E, além disso, eu compus a primeira Câmara nas 2 gestões, que é a que aprecia inscrição, cancelamento inscrição e cancelamento de advogados na ordem. E depois disso eu fiquei 2 gestões sem estar na ordem, nas gestões do Tiago Bonfim e da Fernanda Marinella eu não estive na ordem, e voltei na gestão passada do presidente Nivaldo Barbosa como secretária adjunta. Como secretária adjunta também eu ocupei aqui, na gestão passada, o cargo de corregedora, atuando junto ao TED. Entendo. Falando em corregedoria, você ocupa também o posto de Corregedora Nacional Adjunta. O que é que essa corregedoria faz? Qual é o seu papel dentro dela? Isso. Na verdade, assim, a corregedoria do Conselho Federal, na verdade a corregedoria do sistema OAB, ela se limita a atuar nos processos éticos disciplinares. Ela se limita a atuar no TED. A Corregedoria do Conselho Federal em si, ela busca muito mais aperfeiçoar o processo ético-disciplinar e fazer uma verificação de como as seccionais estão fazendo funcionar. Porque o nosso estatuto, o nosso código de ética, eles têm normatizações para o processo disciplinar. Mas por óbvio que, mesmo atendendo a essas normatizações, cada um dos tribunais de ética e disciplina, assim, tentando abarcar o seu número de processos, a sua condição financeira de contratação do pessoal ou não, criou um procedimento próprio. Em muitos tribunais de ética e disciplina, só funcionam juízes que não são contratados. Em alguns tribunais de ética e disciplina existem assessores contratados, depende muito do tamanho da seccional e também do perfil, né? Da capacidade financeira, na verdade, tá? Então, assim, o que traz alguma dificuldade quando do julgamento dos recursos, porque os procedimentos às vezes diferem um pouquinho de um estado para o outro. Então, o que a Corregedoria Nacional hoje tenta fazer é fazer com que esses processos e procedimentos sejam o mais idênticos possíveis, tá? Para evitar também futuras nulidades. Porque a gente pensa que a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que efetivamente tirar do meio da advocacia aqueles maus advogados, do mesmo jeito que a gente cobra do judiciário no que diz respeito àqueles juízes que não correspondem às nossas expectativas. Então, o que a gente vem fazendo na corregedoria é isso. A gente atualmente, iniciou correição nacional em todas as 27 seccionais. A gente está fazendo por etapas. E no que consiste essa correição nacional? A gente vai na seccional, a gente faz um levantamento de processos por amostragem, a gente procura entender todo o procedimento que é utilizado naquela seccional. A gente, quando verifica que tem algo discrepante, a gente informa, a gente ao final faz um relatório. Também existem boas práticas, então quando aquela seccional tem uma boa prática, a gente está levando aquela experiência para outras seccionais,
tá? E o objetivo é realmente esse, é fazer com que os tribunais de ética funcionem o melhor possível para que a gente possa realmente entregar à advocacia e à sociedade aquilo ao que a finalidade do Tribunal de Ética. Excelente. Deixando agora um pouco de lado sua atuação como corregedora e voltando para a atuação como conselheira. A gente tem acompanhado algumas conquistas para a advocacia ao longo desses últimos anos, né? Em especial nesses últimos 2 anos. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco quais foram esses principais avanços, na sua opinião, e qual a importância deles para a categoria. Olha só, o Conselho Federal, ele, na verdade, como eu posso dizer, a importância do Conselho Federal, ele está muito vinculado à importância da advocacia, né? A advocacia, ela está lá na Constituição, é a única profissão abarcada pela Constituição, e não se volta efetivamente para a classe, mas também para toda a sociedade. Então, a gente, enquanto conselheiro federal, a gente vai lá e julga nas sessões do Conselho, que acontecem mensalmente, a gente vai lá e julga processos que o Conselho Federal acompanha como amicus curiae, ou intervém como assistente. E para a classe advocatícia, enfim, eu acho que as maiores conquistas hoje são a questão dos honorários, né? Do aviltamento dos honorários, a questão de apreciação dos honorários por equidade, que apesar das decisões favoráveis à advocacia aí nos nossos tribunais superiores, alguns juízes ainda teimam mesmo em não cumprir, e a advocacia está presente. Inclusive o nosso conselheiro federal, Sérgio Ludimer, é procurador nacional de honorários, então assim, a OAB Alagoas está bem avançada nesse ponto. Quem são hoje, Cláudia, os conselheiros federais por Alagoas? Os conselheiros federais titulares somos eu, o Sérgio Ludimer e o Fernando Falcão. Os suplentes, o Marcos Mero, a Raquel Cabuz e a Marialba Braga. Excelente. Você falava, eu interrompi você, mas você falava dos avanços, das conquistas. Isso. Além dessa questão dos honorários, nós temos a questão para as mulheres, né? Nós temos uma Comissão Nacional da Mulher Advogada bem atuante. O primeiro projeto do primeiro ano de gestão foi a questão do assédio. Esse projeto correu todas as seccionais, a questão do assédio da mulher advogada no ambiente do trabalho. E foi até muito solicitada a presença da gente nos tribunais, que assumiram também, que começaram a combater e ajudaram a gente nessa campanha, os ministérios públicos, o próprio CNJ. E assim, essa campanha do assédio, ela culminou agora há pouco, né, com a sanção da lei que alterou o Estatuto da Advocacia para fazer incluir como infração ético-disciplinar o assédio sexual, o moral e a discriminação. Então, assim, essa foi uma grande conquista, principalmente para as mulheres, né? Porque hoje são as mais afetadas. Além disso, nós temos diversas outras batalhas que o Conselho Federal trava, né? Por exemplo, os juízes que fazem exigências que não constam na lei para liberação de alvará para advogados. O problema mais recente agora que a advocacia está tendo com a liberação dos alvarás pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, com a demora, inclusive há pouco. O Conselho Federal teve reunião com os representantes dos bancos para tentar resolver essa situação e está sempre acompanhando, e toda nova dificuldade que surge da advocacia junto ao judiciário, o Conselho Federal encampa essa batalha porque a sua função principal é defender a classe advocatícia. Tem também a questão das prerrogativas, né, que assim, costuma-se dizer no sistema que a prerrogativa não é simplesmente um dever, mas é um direito do advogado, que ele precisa desse direito para poder exercer a sua função e para poder dar ao seu cliente aquele resultado almejado. Nós temos também a questão dos julgamentos e das audiências virtuais, né? A pandemia adiantou aí toda essa parte virtual, mas na verdade quando a gente voltou da pandemia, a gente tinha um problema que alguns juízes e alguns tribunais não queriam voltar àquelas audiências presenciais, que para algumas categorias, algumas classes de advogados são
necessárias, tipo família, processos crimes. Então, assim, o Conselho Federal vem desde que se encerrou a pandemia, junto ao CNJ, buscando desenvolver medidas e buscando soluções para que essa escolha ela seja do advogado, para que o advogado e a parte possam optar se desejam o presencial ou o virtual, qual seria o melhor para a sua defesa, né? Então, eu acho que, além dessa, tem outras conquistas, mas eu acho que as mais importantes são realmente essas. Eu confesso, Cláudia, que eu acompanho há pouco mais de 2 anos, né, o trabalho que é desenvolvido por todos vocês, mas que eu fico impressionado com a quantidade, com o volume de conquistas, né? E assim, a abrangência também do trabalho de vocês, né? Você falou aí de prerrogativas a honorários, de assédio, né? Foram muitos os pontos que você falou. A gente percebe pela sua fala que você tem uma atuação muito intensa no Conselho. Agora eu vou falar a Cláudia como pessoa. Como é que o Conselho vem contribuindo, vem modificando a Cláudia Medeiros? Então, e aí eu vou entrar um pouquinho na minha história, assim, no sistema, que é interessante, tá? Na verdade, eu me formei e eu não trabalhava, quando eu me formei, eu trabalhava com cheque eletrônico, que não tinha nada a ver com advocacia, então, assim, eu nem fiz logo em seguida a prova da OAB, e acho que uns 2 anos depois de formada, eu senti necessidade, eu achei que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, e fiz não, então eu vou voltar, vou me dedicar à advocacia. E aí fui estudar para fazer a prova da OAB, e mesmo já formada, eu comecei como estagiária no escritório do Dr. Marcos. Fiz a prova da OAB, passei. Um ano depois, eu fui convidada para assumir lá uma vaga como advogada. E eu sempre fui aquela pessoa que eu preciso ter muita segurança daquilo que eu estou fazendo. E eu disse, não, peraí, eu ainda não me acho preparada para isso. Eles disseram, não, mas você tá. E aí eu entrei lá, e eles sempre foram muito envolvidos nessa questão de ordem, mas eu realmente nunca me interessei por isso. E na primeira gestão do Dr. Omar, ele disse, não, vou lhe botar como conselheira suplente. E por óbvio que eu fui lá, eu fiz o meu trabalho, eu sou aquela pessoa que se você me dá uma missão, eu vou cumprir aquela missão. Então eu fiz o meu trabalho. Na segunda gestão, idem. Nas outras 2 gestões da ordem, do Tiago Bonfim e da Marinela, a gente ficou fora. E quando foi na gestão do Nivaldo, ele disse, olha, dessa vez eu preciso de você lá, você é a minha pessoa, o doutor Omar me disse, e eu vou lhe colocar, e eu, quer o quê? Eu fiz, não, conselheira mesmo. Ele fez, tá, pelo menos como conselheira titular. E aí é interessante, porque eu só descobri que eu estava na chapa como diretora no dia da inscrição da chapa, porque todo mundo me chamava para foto e eu não entendia por que todo mundo me chamava para foto. Até que eu liguei para ele e fiz, eu estou em que mesmo nessa chapa? Ele fez, eita, eu me esqueci de dizer, você está como secretária adjunta. Eu fiz, Deus. Mas aí, assim, mais uma vez, foi missão dada, missão cumprida, né? E, assim, mesma coisa agora no Conselho Federal. Quando na formação da chapa, quando me chamaram, disseram, olha, o que é que você quer ser? Eu, não, quero continuar aqui na diretoria. E disseram, não, a gente quer que você vá para o Conselho Federal. Eu, mas eu não quero, não tenho esse perfil. Aí disseram, não, mas você vai para o Conselho Federal, a gente está precisando de uma pessoa lá e vai ser você. E eu fiz, tá bom. Então eu fui para o Conselho Federal, mas da mesma forma eu não consigo ser aquela pessoa que eu fico esperando as coisas acontecerem. Então assim, e outra coisa, eu faço amizade com muita facilidade, apesar de eu ter dificuldade de falar em frente à câmera, eu faço amizade com muita facilidade, eu me relaciono com as pessoas com muita facilidade. Então, eu acho que eu fiz grandes amigos hoje no Conselho Federal e eu consegui atuar em várias frentes. Por exemplo, essa frente da mulher advogada, eu acompanhei todo o progresso nas nossas casas parlamentares, visitei os deputados, visitei os senadores, solicitando a aprovação, o apoio. E, assim, eu tento fazer a diferença. E, assim, como eu disse antes, missão que me é dada, eu procuro cumprir. Então, vamos seguir em frente e fazer o melhor pela advocacia. Muito obrigado, Cláudia. Gente, essa foi a entrevista com Cláudia Medeiros, nossa conselheira federal. Essa é a Cláudia, alguém com um coração enorme e, como ela mesmo disse, missão dada é missão cumprida. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui
E, como eu repetindo, contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Esse foi o Ordem na Conversa. Para acompanhar mais informações sobre a OAB, basta acessar os nossos canais oficiais. Até a próxima!